Dom Giuseppe Tomazelli, um grande exorcista. Entre alguns católicos praticantes, espalhou-se a opinião errônea de que o diabo não existe, ou se existe, não é perigoso. Retirei do livreto Satanás no Mundo, escrito pelo famoso exorcista Dom Giuseppe Tomazelli. A história de um exorcismo realizado pelo próprio autor, na esperança de que algum descrente mudasse de ideia. O diabo odeia muito a Virgem Maria, e ela consegue arrebatar muitas almas dele e levá-las ao bom Jesus. A seriedade da escrita é comprovada pela fama de santidade do próprio exorcista, bem como pela aprovação eclesiástica. Aqui seguem os relatos dos encontros com o diabo. Primeiro encontro. Um dia, 18 de maio de 1965, um homem veio me visitar. Assim ele me falou: "Fui encaminhado a você pelas irmãs de São Paulo da cidade. Estou com muita dor. Estou aqui há muito tempo para obter alívio. Mas agora estou cansado. Me ajude." "Do que se trata?" "Tenho distúrbios diabólicos. Por favor, minha única força é a oração." "Que trabalho você faz?" "Anteriormente, trabalhei na administração provincial da minha cidade. Devido às minhas constantes e graves doenças, tive que deixar meu emprego." "Vamos ver se seus males são realmente diabólicos, pois podem vir de um sistema nervoso enfraquecido." "Como está a sua saúde?" "Fisicamente estou bem. Fui a especialistas, fiz consultas, eles me examinaram com raio-x. Fizeram análises de muitas espécies e sempre resultou em um organismo perfeitamente saudável." "Quantos anos você tem?" 34. "Agora me diga, como seus problemas começaram?" "Há cerca de 7 anos, de repente, comecei a me sentir mal, por todo o corpo, como se estivesse oprimido por um peso. E então, dor no estômago, dor nos ossos, garganta apertada. Caí e pensei que ia morrer. Depois de algum tempo, coisas estranhas me apareceram. Por exemplo, uma cobra grande que se enrolou em mim e me mordeu. Eu rezei tremendo. Muitas vezes, à noite e durante o dia, seres monstruosos apareciam para mim na forma de demônios, e isso me aterrorizava. Na cama, às vezes, eu sentia as cobertas sendo puxadas. Luzes e chamas apareceram no meu quarto. Durante 2 anos não soube a quem confiar minhas tristezas. Rezei, e só então senti algum alívio. Quando decidi comungar, senti um sentimento de desgosto, mas eu comunguei mesmo assim. Como eu estava rezando muito, durante a oração, ouvi alguém perto de mim blasfemando contra Jesus Cristo e os santos. Olhei imediatamente em volta e não vi ninguém. Eu gostava de leituras sagradas. Comprei a Bíblia e outros livros religiosos, mas o diabo atacando-me fez com que eu os arrancasse. Como os distúrbios não pararam e até aumentaram, decidi me exorcizar para expulsar o demônio. Fui a várias cidades da Itália e também à França, a Chalon e Lyon, para ser libertado por padres competentes. Fui também ao Padre Pio, que me disse: "Eu te abençoo e espero que durante a viagem de volta para casa o demônio te deixe para sempre." Em vez disso, tudo continuou como antes. Muitas vezes, demônios em grandes multidões me cercam e me fazem sofrer. Eu teria muitas outras coisas a dizer, mas vou ficar sem elas. Enquanto esse homem estava tendo seu primeiro encontro comigo, um bispo veio ao meu escritório. Aproveitei a oportunidade. "Excelência, este homem está possuído. Ele gostaria de ser libertado. Reze muito e tenha esperança." "Mas ele está realmente possuído pelo diabo?" acrescentou o bispo. "Excelência, aqui está uma prova. A pessoa possuída reage imediatamente ao se deparar com um objeto sagrado, e este é um dos muitos sinais de obsessão. Por favor, observe."
Assim que o homem viu o crucifixo que eu segurava na mão, o diabo se manifestou. O homem possuído deu um passo para trás. Sua voz mudou. Seu rosto ficou estranho. E ele começou a amaldiçoar Deus e Nossa Senhora. Depois ele atacou o bispo com palavras e gestos triviais, embora Sua Excelência fosse um pastor exemplar. O bispo empalideceu e disse: Você, ó diabo, será derrotado pela Virgem Maria. Tu te mostras forte conosco, mas Nossa Senhora é mais forte que tu. Depois dessa brincadeira, o bispo disse a mim e a outros 3 presentes: Realmente o diabo está aqui. Então tracei o sinal da cruz na testa do homem possuído, e instantaneamente ele foi libertado. De fato, ele voltou ao normal, aliviou-se e beijou o crucifixo com devoção. Dada a situação, eu disse ao homem: Você precisa de exorcismos solenes. Ter sucesso nessa empreitada, que não é fácil, leva tempo. Dadas as minhas ocupações, não pretendo realizar exorcismos. Entre em contato com outro padre, que possa estar à sua disposição. Depois de algum tempo, o homem endemoniado deixou minha cidade e retornou à sua terra natal. Segundo encontro. 2 anos se passaram. Um domingo, quando eu estava voltando para casa ao meio-dia, um homem se aproximou e beijou minha mão. Ele estava possuído pelo diabo. Eu disse a ele: E você está nesta cidade? Como sou conhecido na minha cidade e me sinto envergonhado, prefiro ficar aqui. E o que você faz agora? Eu ando. Tenho que caminhar por pelo menos 5 horas, mesmo na chuva e no frio. O diabo dentro de mim quer que seja assim. Mas você ainda não se libertou? E quem me libertará? Senti pena dele. Bem, acrescentei, desta vez eu assumo o comando. Venha me visitar, e nós venceremos o diabo. Enquanto isso, reze. Sim, eu rezo. Eu rezo continuamente, com a boca ou com a mente, durante 6 ou 7 horas por dia, invocando o sangue de Jesus Cristo. Pobre de mim se eu não rezasse. Eu sempre repito: Satanás, que Deus te repreenda, que o sangue de Jesus Cristo te derrube. E eu comungo todos os dias. Então tenha coragem. Esperarei por você amanhã. Muitas pessoas vêm me visitar. Enquanto eu me preparava para fazer fortes orações pelo homem possuído, chegaram algumas mulheres e alguns homens, pessoas que já tinham sido informadas do fato. Perguntei ao endemoniado, que estava bastante calmo: Você permite que essas pessoas o ajudem? Não tem problema, desde que não seja fotografado. Tenha certeza. Enquanto isso, prepare-se. Enquanto eu luto com o diabo, você reza em sua mente. Estavam presentes um pequeno grupo de mulheres piedosas, um médico, 3 professores, 2 suboficiais da delegacia de polícia, alguns pais e alguns rapazes. Antes de começar, eu disse: Se alguém tem medo de testemunhar o exorcismo, deve se afastar. Recomendo isso especialmente para mulheres. Só sobrou uma mãe da família. Continuei: Não se surpreendam se esse homem blasfemar ou usar palavrões. Não será ele, mas é o espírito maligno. E agora fiquem de joelhos. Vamos todos recitar o ato de contrição. Humilhemo-nos profundamente diante de Deus. Enquanto ele se preparava para isso, o diabo começou a atormentar o homem. Comecei imediatamente a oração, dizendo apenas em minha mente: Senhor, eu nada sou diante de ti, e muito fraco diante dos poderes do inferno. Pela dignidade sacerdotal com a qual me revestiste por tua misericórdia, pelas orações dos presentes e por tua vitória sobre Satanás, concede-me que eu possa dominar o espírito maligno e permitir que ele diga algo que um dia possa beneficiar as almas. Embora eu orasse mentalmente, o diabo conhecia meus pensamentos, e enquanto isso,
Olhava para mim com olhos malignos. O homem possuído de repente torceu o pescoço repetidamente. Balançou os braços e as pernas espasmodicamente e amaldiçoou o Senhor e a Virgem Maria. Toquei seus lábios com meu dedo e ele imediatamente ficou em silêncio. Então, segurando minha mão acima de sua cabeça, em sinal de domínio como ministro do Senhor, eu lhe disse: se Deus permitir, diga-me o seu nome. Eu sou o príncipe dos anjos rebeldes, Lúcifer. Ouvindo isso, eu disse aos presentes: invoquemos, pois, o arcanjo São Miguel, o vencedor de Satanás. Miguel, exclamou o homem possuído, eu o conheço. Nós lutamos juntos. E então ele me jogou e me acorrentou nas profundezas do inferno. 3 vezes invocamos São Miguel, e a cada invocação, Satanás ficava mais e mais agitado, atormentando o paciente. Continuei: que pecado você cometeu no céu? Você sabe qual foi? Eu me rebelei contra Deus. Além disso, leia as Escrituras. Maldito seja Satanás! Mas eu já estou amaldiçoado. Em nome de Deus, eu ordeno que você responda. Como é que você, que é o líder que envia demônios e faz uso deles, veio desta vez pessoalmente até este homem? Eles não podem, porque ele reza demais. Mas agora devo deixá-lo e retornar ao poço do inferno. Espero por você lá, mas esse homem irá para outro lugar. Estou esperando por você comigo no fogo. E mudando o tom de voz para um tom assustador, ele acrescentou: mas fogo, fogo. Qual é a diferença entre o fogo da terra e o do inferno? O da terra é material, o do inferno é de poder divino. Se alguém lhe dissesse: se você fizer tal e tal coisa, você sairá do inferno, o que você estaria disposto a fazer? Hipótese inútil, minha condenação é eterna. Em nome de Deus, responda novamente. As almas que estão no inferno, por quais pecados elas caíram lá? Você sabe quais são. Eu sei, é por desonestidade, mas em particular, por adultério, por assassinato e por ateísmo. Se Deus lhe permite falar, responda. Quando você viaja pelo mundo, o que você faz? Eu tento, trabalho na mente humana. Eu os empurro para a blasfêmia, para o assassinato, para o ódio, para o roubo, para a impureza e para outros pecados. Eu destruo o máximo de almas que eu posso. Mas devo dizer também que neste meu trabalho, às vezes sou atingido pelo Criador e pelos anjos. Pensando que as declarações de Satanás, uma vez publicadas, poderiam ser úteis às almas, continuei a questioná-lo. Certamente o maligno respondeu porque era obrigado a fazê-lo. Que trabalho você faz com aqueles que se confessam? Depois de tê-los empurrado ao pecado, acompanho-os ao confessionário. Eu os tento a contar mentiras ao confessor, mas os bons não me ouvem. O que você faz com os moribundos? Vou continuar atacando-os até o final, na esperança de vencer. Se aqueles que estão no inferno viessem ao mundo, o que diriam aos vivos? Ele não respondeu isso. Acredito que a resposta é a dada por Jesus Cristo na parábola do homem rico. Se não ouvem a Moisés e aos profetas, não crerão, ainda que alguém ressuscitasse dos mortos. O que significa? Se certas almas condenadas aparecessem no mundo e falassem do inferno, os ímpios as tomariam como loucas e não acreditariam neles de qualquer maneira. Enquanto isso, todos os presentes olhavam para o homem possuído pelo demônio. Seus rostos estavam pálidos e os seus olhos arregalados, surpresos com o que viam e ouviam. Observei que os mais impressionados foram os homens. Pedi a todos que intensificassem suas orações. Satanás ficou furioso. Ele fez sinais rudes gritando: miseráveis, não rezem. Vocês devem xingar.
Vão se divertir no cinema. A fúria satânica derramou-se sobre o homem possuído. Ele sentia fortes crises de dor, ora no coração, ora na cabeça, e ora em outros membros. Eu entendi isso porque ele, angustiado, colocou a mão em várias partes do corpo, indicando onde ele mais sofria. Assim que coloquei minha mão sacerdotal na parte dolorida, o espasmo local cessou instantaneamente. Satanás estava sob o domínio do poder do sacerdote. Enquanto isso, realizei atos internos de humildade. Ai de mim e do homem possuído se eu tivesse cometido algum ato de orgulho. Eu teria anulado os esforços do exorcismo. O maligno tentou me atacar, falando palavras de louvor. Pela graça de Deus, eu compreendi e repeli o ataque. Vendo-se em apuros, o espírito feio exclamou: Maldito seja o momento em que esse homem te conheceu. Eu lhe daria um tapa, como já fiz com outros. Mas eu não consigo fazer isso. E vós, mulheres que rezais, sabei que eu poderia torcer-vos o pescoço de todas, mas não tenho permissão para fazer isso. Você reza, e com você há poder divino. Eu só posso me vingar deste homem. Assim como atormentei Jó fisicamente, atormentei este miserável. Não posso tocar sua alma, mas posso tocar o seu corpo. E então eu o faço sofrer, carregando na chuva, e o assusto com visões horríveis. E aqui blasfêmias. Toquei seus lábios e ele ficou em silêncio. Se for da vontade de Deus e ele permitir, responda-me. Você está sozinho nesse homem? Há muitos outros comigo. Tenho à minha disposição uma legião de lutadores, demônios sujeitos a mim. Vamos dar a volta à terra. Conheço todo mundo e sei todas as línguas e dialetos. Eu falava alemão, francês, inglês, espanhol, português. Com essas palavras pensei: se eu o deixar falar em uma língua estrangeira, talvez Deus não fique satisfeito, como se eu quisesse satisfazer minha curiosidade. Principalmente porque entre as regras dos exorcistas também está esta: não faça perguntas por curiosidade. Pensei também, isso poderia ser uma armadilha diabólica, porque ouvindo com interesse, todos nós pararíamos de rezar. Por esta razão, não o deixei falar. Continuei com minhas perguntas. Quais lugares na terra você prefere? Certamente os habitados, porque é lá que eu encontro almas. Se você tiver algo mais a dizer e Deus permitir, fale. Tenho isto a dizer. Devo deixar este homem e retornar ao poço do inferno, onde Miguel me acorrentou. Veja como Jesus triunfa sobre você. Cristo morrendo na cruz me esmagou. Até a Santíssima Virgem esmagou sua cabeça. Ah, essa mulher! Eu nunca direi o nome dessa mulher. Os presentes repetiram em coro: Viva Maria! Viva Maria! O rosto do homem ficou tão feio quanto eu já tinha visto. Eu disse a mim mesmo: parece mesmo a cara do diabo. E agora exclamei: vá embora, Satanás. A Virgem Maria deve expulsar você. E então fiz a seguinte oração em minha mente, convidando os presentes a se juntarem à minha súplica: ó Deus, pela bondade que tivestes em dar à humanidade a Santíssima Virgem como mãe, pela sua imaculada conceição, pela sua dignidade de Mãe de Deus, pela sua assunção ao céu, pelo seu poder de Rainha dos anjos e dos santos, eu vos suplico, libertai este homem. Naquele momento, o homem exclamou: Viva Maria! Ele se levantou do assento calmamente e, sorrindo, disse: eu me sinto leve. Estou em jejum, mas estou tão feliz que não sinto vontade de comer. Esclarecimentos. E agora pedi a ele: esclareça uma coisa para mim. Durante a conversa que tive com Satanás, o que você fez? Rezei em minha mente invocando o sangue de Jesus Cristo.
Você me viu e a essas pessoas presentes? Não vi nenhum de vocês. Eu vi aqui à minha esquerda, separados de vocês, centenas e centenas de demônios, muito feios. Diante de mim, aqui estava Satanás, grande, com asas como as de um morcego. Eu também o vi na forma de um dragão, isto é, de uma serpente muito grande, deitado aqui com uma boca horrível, e às vezes ele me mordia. Você me ouviu falando com Lúcifer? Não ouvi nada. E ainda assim houve um debate interessante. Mas eu não sei o que ele disse. Deixe-me explicar o fenômeno para você. Nessa luta com Satanás, você estava livre em sua mente e podia rezar. Mas seu corpo estava sob o poder de Satanás, que usou sua boca para responder. Então, não era você quem estava raciocinando e falando, mas sim o próprio Lúcifer. Agora que você se libertou, depois do que aconteceu com você, o que você poderia dizer aos outros? Quero exortar a todos a invocar frequentemente o sangue de Jesus Cristo, para que este sangue divino purifique as nossas almas e nos livre de toda a astúcia do demônio. Eu experimentei sua grande eficácia. Estou em paz com o Senhor. Rezo a Ele e o amo de todo o meu coração. E espero ser-lhe fiel com grande gratidão pela libertação recebida. Devemos agradecer ao Senhor e à Nossa Senhora pelo resultado positivo do exorcismo. Claro que quando tudo terminou, os presentes no exorcismo fizeram seus comentários. Um professor disse: certos professores ateus deveriam estar presentes no que aconteceu agora. Outro falou: mas o diabo, que é inteligente, sabendo que o que diz é bom para as almas, por que ele disse isso? Ele disse isso porque foi forçado pela vontade divina.